todos presentes, aqueles que nos veem pela internet também. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nesse momento. Então, nós vamos começando pelos recadinhos básicos, né, que agradecendo, em primeiro lugar, a colaboração de todos com relação às nossas cestas básicas, né, com a qual nós podemos atender as famílias carentes, né. E nós temos uma relação ali, precisando de arroz, feijão, óleo e café. Exatamente, são os 4 itens mais citados nesse momento. Nossos trabalhos, né, eles acontecem diariamente, e os horários estão fixados ali no quadro de avisos e no nosso site também, né. Em especial, gostaria de colocar para todos que às sextas-feiras, às 20 horas, existe um trabalho de apoio aos dependentes químicos e familiares, né? É um trabalho não essencialmente doutrinário, mas é um trabalho de apoio e orientação, né? E nos primeiros e terceiros domingos de cada mês, às 9 horas, nós temos um trabalho de apoio às gestantes carentes, né? Então, colocado isso, nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, pedindo a todos que, nesse momento, elevem seus pensamentos até o alto, mentalizem a figura do nosso Mestre Jesus, que está conosco, através de seus mensageiros. E desde o momento que nós adentramos a essa casa, nós já estamos sendo assistidos por eles. E vamos confiar, ter bastante fé, ter a certeza de que nós seremos atendidos de acordo com os nossos merecimentos, né? Nós somos merecedores também, com certeza. E só o fato de estarmos aqui em busca do auxílio já é um grande passo. E assim nós vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho muito sutil, que cai sobre nossas cabeças, trazendo assim um bem-estar muito grande, funcionando como uma verdadeira ducha espiritual, porque aqui já começa o tratamento, aqui já estamos recebendo. E durante a palestra, nós também estaremos sendo atendidos pelos mentores da casa. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da casa, aos guias protetores que aqui se fazem presente, nós vamos, então, dando início à palestra da tarde, que será feita pela nossa companheira Leda, e cujo tema: como superar os problemas, né? Coisas que ninguém tem problema e ninguém quer superá-los, né? Então, que a Leda seja muito feliz. Boa tarde a todos, queridos. Hoje, como vocês já viram, é uma receita de bolo, né? Como superar os problemas. Só que quem dá essa receita é alguém muito especial. É retirado do livro Socorro e Solução. E a mensagem é nada mais, nada menos que do São Francisco de Assis, né? Ele que nos traz essa mensagem. Então, ele, assim, num otimismo muito grande, ele diz o seguinte: não há problema que não possa ser superado. Ponto final. E ele continua, que ele diz assim: diante dessas dificuldades que todos nós enfrentamos, né, cada um tem as suas em maior e menor escala, ele diz que alguns esperam o pior diante de uma dificuldade. Mas a proposta que São Francisco faz é que nós esperemos sempre o melhor. Por que será que ele faz essa proposta? Para que a gente espere o melhor, né? Porque a nossa vibração, a nossa energia, ela já faz parte da solução, né? Essa energia que a gente despende, né, ela já aciona a espiritualidade, os bons espíritos, os bons amigos, e já começa a fazer parte da solução desses problemas que São Francisco diz que não tem, que todos eles
podem ser superados, né? Então, sempre esperando o melhor, ele diz. Mas ele diz, mas não se trata, ele completa, né? Então eu vou ficar otimista e resolvo o meu problema. Não, ele diz o seguinte, não se trata de uma espera passiva, ou seja, nós necessitamos de um esforço para a autossuperação. Então, nós temos que esperar realizando, não só emanando essas energias positivas, né? Mas também realizando alguma coisa, indo em busca da solução do problema. Porque se ele se apresenta nas nossas vidas, ele vem para as nossas mãos, seja o tipo de problema que for, a necessidade é que a gente haja em favor dessa solução. Cada um com o seu específico. Um é de saúde, outro familiar, outro profissional, enfim, da maneira como aparecer. Um problema profissional, por exemplo, eu não posso só vibrar, só esperar pelo melhor. Eu tenho que realizar alguma coisa, eu tenho que ver onde que está o problema, talvez uma conversa, talvez uma mudança de setor, enfim, e assim com todos os problemas da nossa vida. Um problema de saúde, a gente sempre reforça na casa espírita. A gente vem em busca da ajuda dos bons espíritos, todos nós viemos em busca dessa ajuda, mas a gente tem que vir em busca dessa ajuda espiritual e médica ao mesmo tempo também. Então, essa autossuperação é que nós temos, é essa atitude positiva que a gente toma para que o problema seja solucionado. Então, para que a gente tome essa atitude, né, como que eu tomo uma atitude? Eu preciso compreender o que significa um problema, né? Então, quando eu passo a compreender a razão desse problema, ele pode ser físico, como nós dissemos, ou emocional, familiar. De qualquer forma, eu tenho que saber por que ele chega nas minhas mãos. O que ele quer me mostrar. Eu encaro um problema como dor. Para mim é uma dor muito grande, é uma prova, é um karma. Eu dou várias denominações. Mas a doutrina espírita diz que é um desafio. Ela diz que é uma lição que eu tenho que aprender. Se está no meu caminho, na minha jornada, na minha estrada, porque alguma coisa ela está me ensinando. Então, são aquelas lições da vida que vêm. Então, a gente modifica essa palavra problema por lições da vida, por desafios que a vida se apresenta e que nós temos condição de superá-lo. Então, esses desafios que nós tratamos muitas vezes por sofrimento, a doutrina espírita mostra que sempre existe uma razão para esse sofrimento, para essa dor. Existe. Se não é, normalmente, nós tentamos fincar lá em vidas passadas, né, essa dor, esse sofrimento. Outras vezes, ela é dessa vida mesmo, é dessa encarnação. Os excessos que eu cometo, o resultado vem agora mesmo, né, em todos os sentidos. Né? Por exemplo, um desprezo de um ente querido, o que vai me trazer no futuro? Né? Se eu não dou atenção devida, o que acontece? Futuramente vai se romper uma ligação e talvez fique até um clima de mágoa, e essa mágoa vai num crescente, vai virando raiva, vai virando ódio, e às vezes lá atrás, onde tinha amor, por minha culpa, não em vidas passadas, nessa vida mesmo, isso foi se transmutando, foi formando essa bola de neve que ela acaba chegando, muitas vezes até em ódio. A gente encontra, às vezes, em famílias, filhos odiando pais. Pais odiando filhos. Por quê? Porque esse relacionamento ele não vai sendo trabalhado. Como São Francisco diz, diante dessas dificuldades, tomar providências. E a dificuldade, quanto mais a gente deixa crescer esses problemas, maior vai ficando a nossa dificuldade de solucioná-los. Então, tudo que é no começo, seja de saúde física, seja emocional, tudo é muito mais fácil de ser resolvido. Quando a gente vai fazer um atendimento, quantas vezes, né, aos bons amigos, aos espíritos, aqueles necessitados que chegam, e que às vezes eles vêm com muita mágoa, com muito ódio. Então a espiritualidade mostra que aquele fato que os estão magoando, aquilo é uma consequência de um fato anterior. Então hoje ele está sendo magoado, ontem ele magoou. Então,
ficou essa roda viva lá atrás, se a gente não interrompe essa corrente, ela vai ao infinito, ela vai para frente. Então, alguém tem que interromper. E aqueles que têm mais compreensão, mais conhecimento, é o que tem mais responsabilidade diante da lei de Deus. O que Jesus nos diz no seu Evangelho? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, é uma libertação. Nós sabemos que esses compromissos assumidos, se nós não dermos conta desse compromisso agora, nós só adiamos o período. Mais tarde nós vamos ter que dar. Então, essa dor, Francisco de Assis diz o seguinte, ela é um alerta para que algum mal está nos atingindo. E não é assim. A dor física. O que é uma dor física? Eu sinto uma dor. Meu coração está pulsando de uma forma diferente, está batendo. É um alerta, eu tenho que procurar um cardiologista. Se eu começo a mancar, minha perna está com problema. Enfim, é um alerta. E eles dizem que se não fosse essa reação, se não fosse essa dor, esse sofrimento físico, eu não buscaria solução. Talvez até sucumbisse por um problema que tem, como diz Francisco de Assis, que tem solução. Então, a dor física, ela é um como é que fala? Um alerta para que eu busque alguma coisa, busque a cura, busque o remédio. E a dor emocional? Aquelas mazelas, aqueles que a gente diz assim, aquele santo que não bate, né? Dentro de casa, fora de casa, no setor profissional, também é um alerta. Quando eu tenho esse sentimento ruim, nós sabemos que esse sentimento ruim ele vai crescendo se eu não corto pela raiz. Né? Como nós dissemos, a mágoa vai transformando em rancor, em raiva, em ódio, vai nesse crescente. Na hora que chega o ódio, aí fica difícil. Aí a gente vê que quantos espíritos que estão lutando, né, por esse sentimento séculos, para poder se libertar disso. Então, sempre entendendo essa dor como um estado de alerta, né? E diante desse sofrimento, diante de um problema que eu tenho, não adianta a negação. Muitas vezes a gente fala, deixa para lá. Isso literalmente eu deixo para lá. E se eu não faço hoje, eu deixo para amanhã. E amanhã, quando é uma próxima encarnação, de uma outra maneira, de uma outra forma. Hoje nós temos a bênção do Evangelho de Jesus. De entender, de saber a nossa finalidade, esse nosso tempo curto aqui, entre o berço e o túmulo, esse tempo é curto, e suficiente para que a gente resolva os nossos problemas. Mas se eu deixo para lá, eu não sei quando vai ser. Eu vou chegar lá e vou entrar no fim da fila. A gente sempre brinca assim, dizendo, né? Lá no plano espiritual não tem fila especial. Não adianta chegar lá e falar, eu sou maior de 60. Não adianta. Eu estou com o bebê no colo. Não adianta. Então, vamos para o fim da fila. Esperar formar novamente aquela família adequada para que possa me receber, com todos aqueles espíritos que necessitam dessa harmonia. Então, o tempo urge. Não adianta esse deixa para lá, não funciona. Essa negação de um problema. E muito menos a transferência. Quantas vezes a gente faz aquele papel do avestruz, né? Que põe a cabeça embaixo da terra para fazer de conta que não está nada, não vem em volta, que nada está acontecendo. Então, se tem um problema, ao invés de eu enfrentar de frente, eu ponho a culpa no outro. Então, isso é o famoso, né? É a famosa a fuga avestruz. Porque eu digo, mas sabe, tá acontecendo isso, mas sabe por quê? Por aquilo. Meu estômago está ruim. Não é que eu comi demais, eu não abusei de espécie alguma. Sabe o que é? Eu acho que alguma má formação, eu acho que o alimento não estava bom. Então, a gente sempre vai fugindo. Não. Então, a gente tem que, para poder superar, temos que encarar de frente. Senão, não faz sentido, não tem como a gente supere isso, né? E esse problema nos leva às mais profundas reflexões e nos volta para o nosso interior. Como assim? Alguma situação que não está bem do meu jeito, ou dor física, ou dor emocional, eu tenho que refletir alguma coisa. Eu tenho que refletir sobre alguma coisa. O que não está bem? Então, eu tenho que voltar para mim, para perceber. E ele é um auxílio muito grande para as minhas reflexões. O Espiritismo nos mostra a lógica
dessas situações, desse sofrimento, ou dor, enfim, dessas situações que nós enfrentamos. É a bendita lei de Deus, divina e natural, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Às vezes a gente pergunta, mas por quê? Por que eu? A gente olha pela janela e vê o vizinho feliz, a sua grama é verde, a sua galinha é gorda, seus filhos são maravilhosos, obedientes, estudam, comem verdura, né? E minha casa é diferente, por que eu? Por que essas coisas acontecem comigo? Né? Então o Espiritismo diz que não existe razão. Não existe razão para que a gente tenha dúvida das leis de Deus. Porque se essas leis são equilibradas, são leis perfeitas na natureza, no universo, esse universo sendo descoberto, que hoje nós mal temos a capacidade para entender o universo, essas milhões, bilhões de galáxias, né? Tudo funciona perfeitamente. A gente não vê um trombando no outro, um meteoro caindo, nada disso. A gente vê o sol brilhando todo dia, a lua saindo à noite. Então, se existe a perfeição das leis na natureza, será que na nossa vida não existe a perfeição das leis divinas? E as coisas vêm a nós não por acaso? E as coisas vêm a nós, às vezes, não motivo de sofrimento nosso, mas para que nós auxiliemos o sofrimento do outro. Temos que olhar desse lado também. Por que essa situação se apresenta para mim? Então, nesse sentido, não porque eu, mas por que para mim? O que eu posso realizar, o que eu posso fazer em benefício para ajudar o outro? Então, isso é uma proposta de Francisco de Assis, né? O amor. Como ele é chamado do amor, porque Francisco de Assis ele deixou tudo, ele deixou dinheiro, deixou poder, riqueza, uma família influente que tinha, ele deixou tudo. Tanto é que hoje a gente vê os franciscanos, né, a corrente de São Francisco de Assis, eles usam aquela túnica, a sandália e fazem voto de pobreza, né? Então, ele que deixou tudo isso, ele que está nos aconselhando. Ele já entendia a temporalidade das coisas. Né? Não tem necessidade, quantas vezes o acúmulo não somente material, o acúmulo emocional também, esse acúmulo de mágoa, acúmulo de tóxicos emocionais, que nós carregamos. Isso sim, nós carregamos de uma vida para outra. O material não, fica tudo aqui. Mas esse acúmulo material, ele passa de uma vida para outra. Então, ele propõe essa reflexão, essa autoanálise. E aí a gente vai buscar no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Nós somos os autores dos nossos próprios infortúnios, na vida presente ou na pretérita. Isso no Evangelho de Jesus. Aí quando a gente busca o Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Kardec, né? Os espíritos falam para Kardec que nós somos os protagonistas da nossa vida. A gente, às vezes, como nós falamos naquela negação, naquela fuga, a gente põe culpa nos espíritos. Eu vou no centro, mas não sou atendido. Eu peço tanto isso e não recebo. Mas por que será? Será que o recebimento, será que isso que eu estou em busca, será que é o melhor? Ou será que eu já estou recebendo sem me dar conta do melhor? Isso é uma reflexão que a gente tem que parar para fazer. Sempre a bondade e a misericórdia de Deus nos dá o melhor para o nosso crescimento, não o melhor para agora. Agora, o Pai de amor, ele não está preocupado se a gente vai ganhar na loto, se a gente vai ter um barco, se a gente vai... Nada disso. Ele está preocupado que a gente tenha a nossa riqueza espiritual, esses dons divinos, esse amor. Então, é isso que Francisco de Assis tanto fala, e ele mesmo exemplificou, esse amor que nós temos a necessidade. Ainda no Evangelho de Jesus, falando do sofrimento, quando Jesus diz, no profético e poético Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, diante de uma situação, ou física, de uma doença, ou emocional, nós choramos. Se a gente não chora de escorrer lágrimas, o nosso coração, nossa alma chora. Nós choramos, né?
E quando Jesus diz isso, nós vamos falar, mas será que Jesus, na sua época, ele fazia apologia ao sofrimento? Não, de espécie alguma. Olha como a gente tem que estudar para entender o sermão, as palavras de Jesus. Quando Jesus diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque nós que choramos, nós todos que estamos aqui chorando, nós já somos bem-aventurados. Porque hoje nós choramos a reação daquela ação no passado. Infelizes aqueles que ainda não são bem-aventurados, os que estão causando a ação que vão chorar no futuro. E nós já superamos isso. Então, hoje nós choramos. Então, nós somos bem-aventurados que nós já demos um passo para frente. Já estamos entendendo, já estamos caminhando na estrada que Jesus nos propôs. Então, é nesse sentido que ele fala. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, o alívio com Jesus, o alívio com o seu evangelho, o entendimento da doutrina espírita, o entendimento o que é problema, o que é sofrimento. Nós vimos um texto, foi até interessante, fazendo o evangelho, mesmo o evangelho cabe na palestra. A gente lê o evangelho, lê um trecho de um livro, e falei, mas isso aqui eu vou levar para a palestra. Não é possível, que é muito bonito. E é do Emmanuel esse texto, né? É do livro do Chico Xavier, chama Coragem. Será que para um sofrimento precisa de coragem? Né? Então a gente fala, mas por que o Pai permite? O Pai do céu, por que ele permite? Por que eu sofro tanto? Né? Aquela conversa. E do vizinho é tudo bom. Então, Emmanuel diz assim, nas provas. Eu vou ler porque é tão lindo o texto e tem que ser lido na íntegra. Então, Emmanuel diz o seguinte, palavras dele. Imaginemos que um pai, que a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente numa estufa. Durante a fase do berço, seria posto ao cuidado de pessoas especiais. Mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos, sem contato com ninguém. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros, ou sofrer influência de colegas que lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos heróis de ficção que o genitor escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano, para não arrostar problemas, e desconheceria todo o noticiário ambiente, para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da sua vida interior. Chega, porém, um dia que o progenitor se ausenta compulsoriamente do lar. Tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente comum da vida. Homem feito, sofre o conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma. Para que ele recupere o tempo perdido, o filho acaba enxergando insânia e crueldade no pai, onde ele supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da reencarnação, a necessidade da superação do espírito, de maneira que lhe apurem as qualidades e se institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola da vida, ou andaimes na construção, levantando o edifício, o nosso edifício de fortaleza fixa. Abençoemos, portanto, Emmanuel, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos dá forças, enrijecendo-nos o caráter. Emmanuel, é linda essa lição, né? Ele coloca, imagine se o pai nos poupasse de tudo, dos problemas, nos colocasse numa cidadela, nós fôssemos alfabetizados no reduto simplesmente do lar, e aí?
Será que nós teríamos isso a vida toda? E a hora que viesse a orfandade? Com que pernas que nós andaríamos? A gente sempre lembra da lição da lagarta, né? Da lagarta que, querendo sair do casulo, ela precisa fazer muito esforço. Para quê? Para desenvolver as asas e se tornar uma borboleta. Agora, aquele menino tão bonzinho, né? Quis ajudar a lagarta, pegou a tesoura e cortou o casulo. Realmente ela saiu rápido do casulo, sem problema nenhum, mas ela saiu rastejando. E nunca mais voou, porque ela não teve as asas, não fortaleceu as suas asas. Então é esse o casulo que o Pai do Céu nos proporciona com os nossos problemas, com os nossos desafios do dia a dia. Então, se ele cortasse o nosso casulo, nós estaremos rastejando aqueles filhos dependentes que seríamos. E Francisco ainda encerra dizendo que uma boa maneira de nós superarmos os nossos problemas é através da oração e da prece. A oração e a prece, para quê? Para que serve a oração? A gente pensa que pedir... Então, a gente vai lá no Evangelho e está assim, pedi e eu te darei. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis, né? Está lá no Evangelho. Então, é só pedir. Bom, né? Mas tem um outro que fala, buscai e achareis, né? Então, pedir sim. E nós vamos obter sim, mas só se nós soubermos pedir. O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir para ser esse menino do Emmanuel, que está naquela cidadela, que não tem problema nenhum, que é poupado de tudo, e que não tem força para nada, que fica aquela criatura frágil? Ou nós vamos pedir força, pedir energia, pedir discernimento, para que a gente possa superar realmente os problemas através da prece? A prece a gente pede... E a gente fala, a prece tem ela tem três funções: louvar a Deus, pedir e agradecer. Normalmente nós pedimos, a gente fala na prece para pedir, né? O próprio Pai Nosso, né? Pai Nosso, ajudai-nos, né? Perdoai as nossas dívidas. Nós pedimos, mas assim como nós perdoamos também. Então, nós pedimos, mas nós temos que fazer a nossa parte, dar também. Esse louvor a Deus é quando nós entendemos as suas leis. Nós entendemos que as suas leis são justas e misericordiosas. E nós estamos aqui não por acaso, com as pessoas certas, no momento certo. E aquilo que às vezes é um sofrimento para nós, né, que a gente fala, fulano de tal é um karma. Então, às vezes, esse nosso karma é a confiança que o Pai está colocando em nós para que a gente possa ajudá-lo, né? Que nós possamos ser o auxílio. E o agradecimento, quantas vezes a gente faz a prece agradecendo? Agradecendo até as dificuldades. Cada um de nós, depois de uma dificuldade que passou pela vida, como é que sai desse processo? Muito mais fortalecido. Muito mais fortalecido. E quando a gente olha para trás, a gente faz esse olhar retroativo, a gente percebe o que o Pai quis dizer. Por que Ele nos enviou essa dificuldade? Por que Ele nos enviou esse desafio? Por quê? Porque eu precisava disso para crescer. Porque eu tinha que ainda bater minha asinha para sair desse casulo da vida e me fortalecer. Então, a prece, a oração, ela faz essa ligação, essa conexão direta com o alto. Eu me ligo com o Pai e peço força e recebo essa força. Então, a mesma situação, quantas vezes a gente vê pessoas e que a gente fala, eu não teria a força que ele tem. Quantas vezes a gente vê uma coisa que ainda nos choca bastante, a gente vê uma mãe com um filho especial. A gente fala, será que eu teria a força que essa mãe tem? A gente admira. E não consegue se colocar no lugar. Mas o que será que essa mãe faz para ter essa força? Né? Será que ela está em conexão com o alto? Será que ela está recebendo essa força? O que esse filho está fazendo para essa mãe? Quem é esse filho que veio para essa mãe? Então, tudo isso são situações, são superações do que nós supomos problemas, né? Mas são superações que, através do entendimento da doutrina espírita, que nada é por acaso, que a lei de Deus é perfeita, misericordiosa, é que nós vamos entender. Nós vamos entender, avaliar, e aí sim, na oração, agradecer a Deus. Agradecer a força,
agradecer a sustentação que nós recebemos, que às vezes a negação é a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que nós pedimos como crianças ainda espirituais e não recebemos, é a presença divina nas nossas vidas, que Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um, que não é o pai terreno, que poupa o filho de tudo e que no futuro o filho ainda se vira contra o pai, porque ele se torna imaturo por conta de tanta desse processo do pai querer privá-lo de todos os sofrimentos, né? Então, o pai de amor, ele sabe que nós precisamos crescer, que nós precisamos superar as nossas dificuldades, e por isso que Francisco de Assis diz, não há problema que não possa ser superado. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Então, vamos ver quem gostaria de fazer uma pergunta. Oh, já existe uma aqui. Poxa vida, você está popular, né? Eu não recebo pergunta na internet, hein? Olha, faz tempo que não recebo uma quando faço palestra. Mas não estou com inveja, não. Estou orgulhoso de você. Lourenço. É o Lourenço. Nossa, que saudade do Lourenço, né? Um grande abraço, viu? Lourenço é um companheiro nosso da casa que mudou para o norte. É. Então, abraço a todos. Leda, boa tarde, saudades, abraço a todos aí da casa. Sabemos lidar com nossos problemas, é diferente de fugir, né? Lidar é diferente de fugir, já interpreta como assim, claro. Com o tempo, aprendemos que a vida requer coragem, não é nada fácil, é difícil demais. A gente chora, sofre, dói no fundo da alma, mas essa é ainda a única forma possível de resolver. Mas essa, aí a pergunta, é a única forma de resolver nossos problemas? Né? Então ele pergunta se é isso que ocorre, né? Que não é nada fácil, né? A gente chora, sofre, isso dói, mas é a única forma da solução? Olha, é o começo, é o chamamento, o sofrimento, a dor, porque se não fosse isso não seria um problema, né? Não seria um desafio. Então é o começo, sim, faz parte do processo. O choro, o sofrimento, a dor na alma que a gente falou, né? Como diz, às vezes rasga as carnes, né? Que isso é uma dor física, né? Por reminiscências do passado, ou uma dor emocional, espiritual, dói na alma, sim, é o começo. Esse é o começo para buscar a solução. A hora que a gente se põe, né, que nós fazemos aquele processo proativo de buscar a solução, né, de fazer parte da solução, não mais do problema, superar o problema através de uma solução, e que a gente comece a entender e trabalhar em função dele, aí sim começa a solução. Às vezes eu não consigo trabalhar diretamente com a pessoa. É impossível, porque se eu tenho um problema emocional de relacionamento, muitas vezes o outro não aceita. Muitas vezes um filho, problema, eu quero chegar nele e ele não me dá essa abertura. Eu faço por várias maneiras, eu faço através da oração, que funciona muito, a oração que eu peço ajuda dos bons espíritos, que durante o sono físico, através dos encontros, muitas vezes problemas são resolvidos, né? Soluções se apresentam para nós. Então, quando eu me proponho fazer isso, já é um começo, mas eu preciso desse começo do processo, eu preciso dessa dor para ir buscar ajuda, senão não é problema, né? E nessa proposta de buscar ajuda, sempre vem ajuda do alto, durante o sono físico. E se essa pessoa que eu estou dizendo, diretamente ligado, não aceita essa minha ajuda, então eu tenho que fazer a minha parte. Porque da mesma forma que eu tenho livre-arbítrio e eu quero superar esse processo e o outro não quer, aí passa a ser problema do outro, aí não mais meu, né? Dependendo do outro, não. Eu não posso forçar. De espécie, tem coisas que não forço. Então, eu trabalho, como diz Jesus, eu trabalho no bem. Se eu não consigo ajudar um filho, porque ele não me aceita, e está dentro de casa, e eu que gerei, eu não consigo, eu ajudo o outro que precisa de mim. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Eu vou adquirindo méritos para que eu possa futuramente me reabilitar com aquele meu filho que hoje ele não me aceita. Então, eu ajudo o outro, em nome dele. Tantos pais não fazem isso quando perdem filhos e trabalham no bem e formam instituições, né, de ajuda a outros.
E aí fazem, dedicando aquele filho ou que partiu, ou aquele que mesmo em vida não me aceita e tem essa distância intransponível, né, que muitas vezes acontece, que a gente sabe por problemas lá atrás. Mas a oração, a prece, infelizmente nós ainda precisamos disparar o nosso processo de amor pela dor. É através da dor que a gente vai buscar essa solução, esse alívio dela. Muito bom. Eu falei Lourenço, somente Lourenço, mas a Maria Léia Muniz também, companheira dele. Maria Léia também. Um abraço para o Lourenço e para a Maria Léia, com muito carinho e muita saudade. E uma outra mensagem da Simone, né, que faz parte do nosso grupo de trabalho, disse que ela não conseguiu abrir o link, né, mas ela desejou um bom trabalho para todos nós. Muito obrigada. Um beijo, Simone, para você, para o seu lindo, seu filhote lindo. Os trabalhadores são assim, tem família, né? Às vezes tem filho, tem neto, tem dias que pode vir, tem outros que não, né? Então, um beijo para todos no coração. Muito bom, muito obrigado, né? Muito produtivo, né? O que nós escutamos, né? Agora basta aplicar, né? É a dificuldade. Seguir a doutrina espírita não é fácil, né? Pôr o bolo no forno. Seguir a doutrina espírita não é fácil. Seria mais fácil poder chegar, confessar os pecados, né? Ir para o céu, e ficaria melhor, né? Mas não é assim, né? Nós sabemos que a realidade é outra. Então, vamos agradecendo a oportunidade do aprendizado, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora e nós estamos sempre aprendendo ou relembrando, né? Rememorando aquilo que nós aprendemos e acabamos nos distraindo, como diz a Joana de Ângeles, né? Esquecendo. Então, levando o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, nesse momento nós vamos dedicando o nosso amor, o nosso carinho, através daquilo que chamamos de vibrações, né? Que é pensar com o coração, ou seja, colocar todo o nosso amor nesse nosso pensamento, que vamos dirigir, em primeiro lugar, vamos dirigir aqueles nossos irmãos enfermos que se acham nos hospitais, necessitando de um atendimento, necessitando de um consolo, de um alívio, que os nossos amigos da espiritualidade, através dos nossos pensamentos, possam levar até eles todo esse conforto, esse consolo. Vamos vibrando também, queridos irmãos, por aqueles nossos irmãos que se acham enfermos também, mas não da matéria, mas do espírito, da alma, cometendo erros, deslizes, se comprometendo cada vez mais para vidas futuras, diante da lei da ação e reação. Eles não têm o esclarecimento necessário e vamos vibrar amor, envolvê-los com muito amor também, para que eles possam despertar para o caminho verdadeiro. Vamos vibrar também para todas as casas de orações, todas aquelas casas que, em nome do nosso Pai Criador, em nome de Jesus, em nome do bem e do amor, estão praticando o consolo, o conforto e o atendimento a todos aqueles que ali ocorrerem. Vibremos também, queridos irmãos, pela nossa querida Casa do Caminho, que de portas abertas nos recebe com tanto amor, nos recebe com tanto carinho. E que os nossos amigos espirituais sempre presentes aqui para nos atender nas nossas mínimas necessidades. Vamos vibrar também para os nossos lares, para que esse carinho, esse amor, essa psicosfera, essa egrégora que aqui nesse momento se concentra, possa também estar nos nossos lares, presente ali, nos nossos familiares, nas pessoas que ali estão. E assim, queridos irmãos, queridos companheiros, vamos mais uma vez agradecendo a Deus. Temos sempre que agradecer, como a Leda colocou muito bem na palestra, pedir, agradecer e louvar. Vamos louvar o nosso Criador e agradecer ao nosso Criador, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecer à espiritualidade superior por todo o apoio, todo o amparo que nos tem proporcionado nesse nosso trabalho de atendimento a todos que aqui ocorrerem, quer sejam encarnados ou desencarnados. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco agora e sempre. Graças a Deus.